Boa tarde, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vós, amados irmãos, amigos, você que me ouve. Eu sou o presbítero Dionísio Júnior, da Igreja Presbiteriana Betel, aqui de São José dos Campos. Estamos hoje, nessa tarde, no terceiro dia de festividades do 22º ano que o Senhor concede à Igreja Presbiteriana Betel de São José dos Campos em servir ao Senhor. Eu gostaria de ler aos irmãos a palavra do Senhor lá em 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 12. Diz assim: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem sustentado essa obra e temos visto a mão do Senhor agir no nosso meio. E hoje nós iremos ouvir uma mensagem que foi pregada no aniversário da igreja no ano de 2005. E ela foi pregada por um pastor que é extremamente conhecido pela Igreja Presbiteriana Betel, o pastor João Wesley Boixá. Ele esteve conosco durante muitos anos e ano passado ele jubilou em nossa igreja. Tem frequentado conosco e essa será a oportunidade que nós temos de ouvirmos mais uma vez o reverendo João Wesley e que Deus ele fale ao coração de cada um, derramando assim da sua graça. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por mais esse ano de vida que o Senhor concede à Igreja Presbiteriana Betel. Ó Deus, obrigado, ó Deus, porque cremos que foi o Senhor mesmo que chamou os irmãos ali, ó Deus, a se juntarem para o fim de adorar ao Senhor, o fim de proclamar, ó Deus, as virtudes daquele que nos chamou. Ó Deus, e louvado seja o teu nome, porque temos visto, ó Deus, a tua boa mão conduzindo todo este trabalho. Que o Senhor, ó Deus, venha falar também aos nossos corações através da mensagem que foi exposta pelo teu servo no passado. Mas cremos, ó Deus, que ainda ela há de falar aos nossos corações. Torne os nossos corações sensíveis. É que eu oro ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus mesmo, você aí em sua casa, com o hino Santo, Santo, Santo. E após este hino nós iremos ouvir a mensagem do reverendo João Wesley Boixá. Que Deus abençoe a vida de cada um. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser Senhor.
Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Meus irmãos, abramos a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Eu vou ler de 12 a 17. Romanos 8, de 12 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Meus irmãos, com toda certeza, tiveram o seu dia de trabalho. Por certo, muitos aqui estão cansados, mas eu quero que Deus dê a todos nós, particularmente aos senhores, condição para suportar o tempo, que espero não ser longo, da meditação. Eu sei que o nosso horário, já são 10:50, o culto começou às 7:30, mas procurem absorver aquilo que eu creio Deus quer que recebamos. Eu não pretendo demorar-me, mas também não pretendo cortar nada e não pretendo falar rápido. Que palavra de consolo, né? Não é muita coisa que eu tenho a dizer, mas eu não quero suprimir, não. Eu estou me sentindo muito bem neste culto. E eu espero que os irmãos também estejam se sentindo bem. Hoje nós tivemos aqui a cerimônia de ordenação de diáconos. Na verdade, esses irmãos, com exceção do senhor Adenir, eles passam a receber hoje o título de diáconos, não é verdade? Eu digo com exceção porque o senhor Adenir já recebia. Agora eles têm esse título. Com esta função, o título de diáconos. E os irmãos já por certo, vêm observando como não é o caso do diácono. Longe de mim pensar isto. Mas os irmãos já observaram como as pessoas gostam de títulos? Não gostam? De títulos. Não estou dizendo nada para os diáconos. Mas pensando de uma maneira geral, gostam de títulos. Eu estava pensando em vários títulos, eu não quero ficar citando aqui, mas são inúmeros
os títulos que há. E normalmente as pessoas procuram conseguir, elas almejam, elas querem um título. Houve a época no Brasil dos barões, Barão de Mauá. Na escola eu tinha uma dificuldade para gravar essas coisas, mas tinha que gravar. O título mais elevado, o mais alto título no passado, aqui no Brasil, e que somente uma pessoa conseguiu esse título. A Major Sônia, mesmo não sendo do Exército Brasileiro, ela deve ter estudado, que é o Duque de Caxias, patrono do Exército, né? Duque de Caxias. Foi só ele que conseguiu esse título, né? Era o maior título da época. O senhor Samuel já concordou lá comigo, né, senhor Samuel? Aquele Luiz Alves foi quem conseguiu esse título, Duque de Caxias. Hoje é muito comum, e normalmente a gente fica acompanhando aí pelos noticiários, pessoas que estão aí a caminho, que são fortes candidatos a prêmio Nobel. Que título almejado! Hoje eu creio que é o mais alto. Fulano recebeu o título de prêmio Nobel em determinada área. Estou lembrando tudo isto só para dizer uma coisa aos irmãos, que eu coloco como tema da nossa mensagem. Há muitos títulos, há muitas posições importantes, títulos cobiçados, mas, meus irmãos, o maior título, o mais honroso é este: Filho de Deus, Filha de Deus. Não tem título mais importante? Não há. Isso nós podemos desafiar a qualquer pessoa à luz da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Imaginem bem isto, a pessoa poder dizer: eu tenho este título. A irmã poder dizer: eu tenho este título. Eu sou filha de Deus, eu sou filho do Deus Altíssimo. Há aqueles que têm certas dificuldades em compreender isto, porque acham que todos, indistintamente, têm este título. Eu penso que até o nosso irmão Mário Moreira no passado pensava que todo mundo tinha o título de Filho de Deus. A Bíblia diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, há pessoas que têm o título de filhos de Deus, há aqueles que não têm, o título é filhos do diabo, que é o pior de todos os títulos. São dois extremos. O pior é ser filho do diabo. O mais elevado é ser filho de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, falando sobre isto, ele disse a algumas pessoas naquela época: vós sois do diabo, que é vosso pai. Então eles eram filhos do diabo. Jesus disse isto. Filho de Deus. Será que todos aqui podem dizer com tranquilidade: eu já tenho esse título? Eu já tenho. Meus prezados irmãos, apenas 3 coisas que eu quero salientar. A primeira delas: quando é que se recebe esse mais honroso título? Quando é que isto acontece? Eu estava pensando, e hoje eu pensei durante algum tempo, e estava bebendo estas preciosidades.
Normalmente as pessoas, para receberem títulos, elas fazem alguma coisa, não é assim? Recebem porque fizeram. Isso nós vamos ver ao longo da história. Mas no nosso caso, no caso de quem tem já este honroso título de filho de Deus, de filha de Deus, recebe esse título porque alguém já fez. Não é interessante isso? Se aquele outro, aquela, receberam os seus títulos merecidamente, porque fizeram alguma coisa por receber, nós recebemos porque alguém fez, não caiu assim, sem mais nem menos, para nós. Meus prezados irmãos, é importante que recordemos alguns textos. Quando Pedro estava pregando, conforme registro de Atos, capítulo 2, ele disse a certa altura da sua mensagem: Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. Então alguém foi aprovado para que eu recebesse esse título. Alguém foi aprovado. Eu gosto muito disto, varão aprovado por Deus. Não foram os que receberam o título que foram aprovados, mas uma pessoa recebeu a aprovação de Deus. E meus prezados irmãos, ainda nesta passagem de Atos 2, quando aquela multidão ouviu a mensagem, eles disseram: que faremos, irmãos? Que faremos? E eles imediatamente receberam a orientação: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em nome do aprovado, para serem cancelados os vossos pecados. E nós diríamos então, à luz do assunto de hoje, para receberdes o título de filhos de Deus. Não é importante isso aí? Eu sei que eu estou dizendo coisas conhecidíssimas. E eu vou dizer aos irmãos, elas são conhecidíssimas do meu coração, mas não fazem ideia como elas estão me fazendo bem. Parece que eu estou recebendo isto hoje pela primeira vez. Alguém foi aprovado para que eu recebesse o título. O carcereiro lá de Filipos, fizemos menção aqui na hora do batismo, ele perguntou também a Paulo e Silas: que hei de fazer? A palavra foi esta: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Crê. Então, meus prezados irmãos, Jesus foi o varão nazareno aprovado por Deus, a humanidade toda reprovada, e um só foi aprovado, e graças a este que foi aprovado, aqueles que aceitarem a Jesus Nazareno pela fé, recebem o título de filhos de Deus. É a aceitação pela fé. O Marquinhos, nós estávamos conversando isso com ele. Nós precisamos continuar aquela conversa. Estava me fazendo muito bem a conversa. O assunto girava em torno de salvação, de nova vida. É a pessoa aceitar o Senhor Jesus. Foi o que eu fiz na década de 60. E a partir dali, eu passei a ser chamado. Eu creio que pelos anjos de Deus, passei a ser chamado filho de Deus.
passei a ser chamado por Deus, meu filho João Wesley. Tudo porque alguém adquiriu para mim esse direito. Diz aí o versículo 16 do texto lido: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo fazendo esta confirmação que são filhos aqueles que já aceitaram. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Efésios, ele disse assim: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olhem bem, o Espírito com o qual eu fui selado, os filhos de Deus foram selados. Este Espírito é aquele que testifica que somos filhos de Deus. E eu volto a perguntar: todos aqui estão podendo dizer aí dentro de si: ah, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus? Estão com tranquilidade, com descanso, não por mero hábito, mas estão podendo dizer com tranquilidade e convicção? Em segundo lugar, meus prezados, pensemos um pouquinho nos privilégios de quem possui este mais honroso título. Os privilégios de quem possui este mais honroso título. Eu fiquei pensando nisto aqui também por algum tempo. Os títulos, eles vêm acompanhados de privilégios. Nós podemos ver isto continuamente. Quando a pessoa recebe um título, ela tem também os seus privilégios. Há pouco tempo ainda brincava com o reverendo Ronaldo, que ele recebeu o título, né? Cidadão cachoeirense. É um título que ele recebeu. E com esse título ele tem alguns privilégios, não é qualquer um que tem, não. Eu tenho certeza que ele tem acesso a algumas repartições lá de Cachoeira que nem todos têm, porque ele recebeu esse título lá na Câmara. E meus prezados irmãos, nós temos, como filhos de Deus, também incontáveis privilégios. Eu lembro apenas estes aqui com os irmãos. E é importante, antes até de citar, que como filhos, nós somos filhos adotivos, porque a própria palavra de Deus nos mostra esta realidade, que Ele nos adotou. Isto é claríssimo na carta aos Gálatas. Como filhos adotivos, nós não somos de segunda classe. Deus não tem filho de segunda classe. Todos são de primeira classe. Pode ter até crente espiritual, crente carnal, isso aqui neste plano. Mas filho não. Filho, todos eles são de primeira classe. E meus prezados irmãos, é importante que reconheçamos isto para lembrar estes privilégios. O primeiro deles é o privilégio de chamar Deus de Pai. Olhem bem o que está neste versículo aí, 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de quê? Adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Interessante Paulo buscar uma palavra lá do aramaico, um termo lá do aramaico, nem foi do hebraico, ele foi mais longe ainda, pegou a palavra do aramaico, Abba, para colocar aqui, pela direção do Espírito Santo, Abba, Pai. Abba significa Pai, na língua aramaica. Então, Pai, Pai, Papai. Nós podemos chamar Deus de Pai. Eu confesso aos irmãos que todas as vezes que eu chamo Deus de Pai, de meu Pai, eu o faço com a liberdade de filho, sim,
mas com o maior respeito possível. Maior respeito. Ainda conversava com o Dr. Enéas ontem, com respeito aos desrespeitos. Quanto desrespeito há, chamando Deus de tantas coisas por aí, e até usando o tratamento você para Deus. Olha, eu não uso esse tratamento nem para as pessoas com quem a gente não tem assim tanta liberdade, não é verdade? É Senhor, Senhor. Pai, diz o apóstolo João, agora, meus filhos, agora somos filhos de Deus. O segundo privilégio é o privilégio de conversar com Deus. Meus irmãos, a oração já se tornou algo tão comum no meio da família de Deus, que às vezes nós nos esquecemos de que somente os filhos têm o privilégio de conversar com Deus, porque só os filhos de Deus têm Jesus como seu mediador. E sem Jesus como mediador, é impossível ter este relacionamento. É impossível, porque o pecado faz separação. O pecado impede. Nós conversamos com Deus, chamando-o de Pai, e com esta liberdade de expor a Ele tudo o que acontece conosco e todas as nossas necessidades. Outro privilégio de filhos é que nas horas difíceis, principalmente nas horas difíceis, nós podemos contar com o consolo, o conforto do Espírito Santo. Isto aqui, meus irmãos, não tem palavra para expressar este privilégio de termos o Espírito Santo nos auxiliando, nos dando coragem, nos dando forças. Os irmãos todos têm experiências de que há certos momentos na nossa vida que parece que o mundo desabou sobre nós. Parece que não existe mais forças. E o Espírito Santo ali nos levanta, nos reanima, Ele opera. Outro privilégio, vejam aí no versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isto quer dizer que o Senhor Jesus Cristo, aquele que conquistou para nós o título de filhos de Deus, conquistou esta filiação a Deus. Ele não tem nenhum direito que nós não venhamos a ter. Não é impressionante isto? Somos co-herdeiros com Ele. Se Deus vai dar 50% a Jesus, Ele dá 50% a mim. Partes iguais. É assim que Ele procede com respeito à distribuição da herança. Todas as coisas. É meio a meio. Eu não recebo menos. Jesus não recebe mais. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E mais um privilégio, meus prezados irmãos, é que os filhos de Deus têm os seus nomes no livro da vida. Tem. Os nomes dos filhos estão registrados lá. Há pouco tempo o pastor André ainda fez menção do texto lá de Lucas, quando o Senhor Jesus Cristo disse: alegrai-vos, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Alegrai-vos. Quando alguma coisa nos encher de tristeza, que algum irmão possa nos dizer: olha, você tem razão, isto provoca tristeza, mas se alegre, porque o seu nome está arrolado no céu. Vamos criar este hábito. Olha, você tem razão mesmo, isso aí dá tristeza, dá abatimento. Mas procure se alegrar, porque o seu nome está arrolado nos céus. Isto é privilégio de filhos de Deus.
Mas eu termino, meus prezados irmãos, com o terceiro ponto. Como deve ser a vida de quem tem o mais honroso título? Como deve ser a vida de quem tem o mais honroso título? O título de filho, de filha de Deus. Como deve ser a vida de cada um de nós? Se é que temos esta certeza. Meus prezados, em primeiro lugar, a vida de quem tem este honroso título deve ser uma vida de bom relacionamento com Ele. Ora, se eu sou filho, eu preciso relacionar-me bem com meu pai. Eu preciso. Nós precisamos. Este relacionamento é através da oração, é através da Bíblia, é através da igreja, através dos cultos. Tudo isto são implicações deste relacionamento com o nosso Pai Celestial. Também a nossa vida de filhos de Deus deve ser uma vida de contínua gratidão ao Pai por tudo. Tem acontecido isto conosco. Sede agradecidos, diz a palavra de Deus. Em tudo dai graças, diz a palavra de Deus. Os irmãos vão ouvir de mim até o fim, porque eu quero continuar até o fim o que eu faço já há muitos anos. Todos os dias eu agradeço a Deus pela minha redenção. Todos os dias. Eu criei este hábito pela graça de Deus há muitos anos. Eu não passo um dia sem ter um momento na oração em que eu converse com Ele a respeito da minha filiação. Sou filho dele. Agradecer pela redenção em Cristo. Agradecer pela obra de regeneração do Espírito Santo. Agradecer pela igreja presbiteriana Betel, da qual fazemos parte, e os que são membros de outras igrejas, agradecer pelas suas igrejas. Agradecer pela parte musical. Tudo não está fazendo bem ao nosso coração? As mensagens cantadas. Agradecer a Deus. Agradecer aqui e em casa. Lembrar de cada detalhe do culto. Agradecer pelos oficiais. Agradecer pelos cuidados da igreja com ornamentação, com a limpeza. Ou ficam só aborrecidos quando passam a mão e encontram uma poeira. Mas quando passam a mão e está tudo limpinho, agradecem. Agradecer a Deus, louvar ao Senhor Deus por tudo. Isto é dever, é assim que deve ser a vida de quem é filho de Deus. Outra coisa é vida de santidade, vida de santificação. Sede santos porque eu sou santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu tenho querido ver a Deus a cada dia, ainda que não com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais. Eu tenho falado com Ele, e eu só vejo a Deus em santificação. Em santificação. E também, a vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus, deve ser uma vida de proclamação dos feitos de Deus. Estão lembrados daquele moço que era endemoniado, e ele foi liberto, transformado pelo poder de Jesus Cristo, e quando Jesus estava sendo expulso da terra dos Gadarenos, aquele moço quis ir com Jesus. O Senhor Jesus Cristo disse: volta para casa, volta para os teus, para contar tudo que Deus fez por ti. Esta foi a ordem de Jesus. Eles precisam ouvir, e eles precisam ouvir pelos teus lábios. As pessoas precisam ouvir. Na carta de Pedro, nós encontramos: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes, com o propósito de proclamardes
as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É assim que precisa ser a vida de quem é filho de Deus, de quem é filha de Deus. O título mais honroso é este: filho, filha de Deus. Todos vão sair daqui com esta convicção: eu possuo este título. Eu nunca recebi grandes títulos, mas este eu recebi, o maior de todos: filho de Deus. Eu fui um aluno com muitas dificuldades. Nunca fui brilhante na escola. Nunca. Que coisa! Eu tentava tirar uma nota melhorzinha, mas sempre passava raspando. A vida toda foi assim. Olha bem, pensavam, né, que eu fosse inteligente. Vida toda assim. Também o que eu dormia na sala de aula. A colega me acordava: João Wesley, já deu sinal, vamos embora. Eu dormia, trabalhava o dia todo, ia para a escola e era sono, mas sono. E não podia dar outra, né? No dia da prova, eu ficava estudando às vezes em cima da bicicleta. Eu sentava lá enquanto tinha uma horinha de almoço, estudar, mas nunca fui. Mas tolice minha, né? Procurava no quadro da escola, tinha uma escola técnica de comércio, Tito Novaes, onde eu fiz o curso. Eu ia lá para ver, quem sabe hoje eu tirei uma nota boa. A nota era 5 e pouquinho, 6, qualquer coisa. Ainda bem, né? Passei. Deu para passar. E nunca, nenhum professor me chamou à frente: olha, eu vou chamar aqui um aluno brilhante. Nunca recebi o título de aluno brilhante. Nunca. Aliás, recebi foi muitas exortações, porque não conseguia fazer os trabalhos na data certa. Mas Deus me honrou com o maior título: filho dele. Filho dele. Esse eu recebi com galhardia, colocando Jesus na minha frente. Senão era só decepção também, né? Colocando Jesus na minha frente. Eu me escondi atrás dele. Filho de Deus. Foi assim que aconteceu conosco. Lavados, limpos pelo sangue de Jesus. E como filhos, nós temos hoje um anel. Lembram do filho pródigo? De tudo aquilo que ele recebeu do Pai, o que mais me impressiona é o anel. As roupas limpas são importantes, sandálias nos pés importantes, o novilho cevado que foi morto para a festa importante, mas o anel era o mais importante, porque era pelo anel que ele mostrava que era filho daquela casa. Era pelo anel. O anel não mudava, a roupa mudava, a sandália mudava, mas o anel não. Para todo lugar ele mostrava o anel. De quem você é filho, aqui está a resposta. Deus colocou o anel no nosso dedo, ainda que não estejamos vendo, mas Ele colocou o anel no nosso dedo, que os anjos enxergam, os demônios enxergam, e nós precisamos enxergar. Nós temos anel do nosso Pai, porque nos tornamos filhos dele, pela graça e misericórdia. Amém.